Bem, vetores ou arrays são estruturas, tá, que permitem, por exemplo, em várias linguagens de programação, não é só em Java, um modo diferente de objetos. Tá? Então, na verdade, um vetor, um array, ele é um objeto em Java. Ele é um objeto diferenciado porque ele permite que você armazene mais de um elemento ou mais de um valor para um mesmo elemento. Tá? A notação dele, ou seja, a forma de escrita dele ele define qual é o seu nome, qual é o seu tipo e coloca os colchetes. Então, o colchete é que define em Java que você está trabalhando com um vetor. Tá? Então, esse nome, ora vai ser chamado de vetor, ora vai ser chamado de array, mas é a mesma coisa. Tá? E essa forma, então, de trabalhar com vetores é, por exemplo, uma forma de você, como eu falei, armazenar vários valores em um mesmo elemento. Então, por exemplo, em Java, eu preciso definir o seu tipo, colocar os colchetes e depois dizer qual é o nome. Certo? Então, eu estou criando um vetor chamado números, do tipo inteiro. Então, eu só posso armazenar números inteiros dentro dele. E eu estou dizendo que ele é um vetor justamente quando eu declaro esses colchetes aqui. Então, reparem que é exatamente como eu declaro um objeto. Lembra lá? Tipo do objeto, nome do objeto, depois a new objeto. E no caso do vetor, ao invés de eu colocar parênteses aqui depois do tipo, eu vou colocar colchetes e vou dizer o número, ou seja, a quantidade de índices, a quantidade de posições dentro do meu vetor. Quando eu digo 10, eu estou dizendo que eu vou ter 10 posições no meu vetor. Certo? Então é um vetor números do tipo inteiro e tem 10 posições dentro dele. O tamanho dele é 10. Nesse caso, então, o int é o tipo, os colchetes definem que ele é um vetor, o nome do array é como ele será chamado, new é uma nova instância de um objeto, int é o tipo de dado que eu posso guardar lá dentro, 10 é o tamanho, né? Ou a quantidade de posições. Mas aí tem uma coisa interessante. Dentro de um vetor, em Java, na verdade, em linguagens de programação, eu vou chamar cada posição de um vetor de índice. Só que o índice começa a contar de zero. Então, a primeira posição de um vetor é o índice zero. Então, se eu tenho um vetor com 10 posições, ele vai de 0 a 9. Certo? Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não vou ter o índice 10, vetor com 10 posições. Porque senão eu teria, na verdade, 11, já que ele começa a contar do zero. Nesse caso, eu vou ter que fazer sempre uma vinculação dele a uma classe, já que ele é um objeto. Tá? E vamos supor aqui que eu tivesse... Quando é que ele vai ser aplicado? Vamos supor que eu tenha lá, por exemplo, a necessidade de guardar 10 idades para as pessoas ali, né? Dentro de variáveis. Então, se eu fosse criar ali entidade 1, entidade 2, entidade 3, entidade 4, para cada um desses elementos, eu teria que criar 10 variáveis. E aí isso já não se torna tão interessante. Eu teria que ter 10 variáveis para guardar 10 valores, né? Dentro de uma sequência. Mas eu posso economizar espaço de memória no computador e tempo de programação ao declarar uma variável do tipo array, do tipo vetor, e ela guarde 10 valores de uma vez só. Certo? Ele dá até um exemplo aqui, né? Jogo simples, por exemplo, de loteria, né? Na Mega Sena, por exemplo, tem 6 números. Certo? A gente pode, por exemplo, comprar um bilhete mais caro e pagar 7 números. Então, nesse caso, eu posso criar um vetor, por exemplo. Vamos supor quantos números máximos podem ser jogados num jogo de Mega Sena. Alguém sabe? Eu não sei. 12? Certo, vamos supor que sejam 12, então. Então, eu tenho... Ou 15, né? Ah, tá, vamos supor que seja 15, né? Então, eu teria que ter... Eu poderia ter um vetor... Eu poderia... Ah, cada um com a sua, né? Cada um nos seus quadrados aí. Mas eu confesso que eu não entendo muito de Mega Sena, não. Mas a questão vamos supor que eu criasse um vetor para guardar os números de uma aposta. Como eu não sei quantos números a pessoa vai apostar, eu só sei na hora que ela vai, né, realmente pagar a aposta. Então eu tenho que criar um vetor no meu programa que armazene até o número máximo. Então eu crio um vetor chamado bilhete.
e ele vai ter 15 posições. Por quê? Porque eu posso colocar só 6 valores, eu posso colocar 7 valores, eu posso colocar 10, 12, 13, 14 e 15. Eu não posso colocar 16, já que o limite é 15, entende? Oi? Vai lá. Não, não. Só que no Java, um vetor só armazena variáveis de um tipo, do mesmo tipo. Por exemplo, um vetor pode ser string, pode ser double, pode ser float, porque eu posso guardar 10 nomes, 50 nomes, aí vai ser string. Aí eu quero guardar valores financeiros, né? Eu quero guardar tipo valores em reais. Eu coloco double, certo? Então se eu quiser guardar, o que não pode acontecer é no mesmo vetor aceitar doubles e int ao mesmo tempo. Não, o vetor ou ele vai ser double ou ele vai ser int, certo? Para esse exemplo, vamos supor que eu queira guardar as idades, então eu crio um vetor chamado idades do tipo inteiro. Se eu quero guardar 10 idades, então vai ser idades igual a new int 10. Ou seja, eu vou ter 10 posições para guardar de elementos lá dentro. Então eu vou ter um vetor como esse aqui da imagem, tá? Se eu digo que eu quero idades, ó, aí está a grande questão, idades 5 igual a 10, eu estou dizendo que o índice 5 do meu vetor vai guardar o valor 10. Então eu vou lá no meu vetor e começo a contar. 0, 1, 2, 3, 4. Então reparem, ele é o sexto elemento, mas o índice é 5 porque é o que está dizendo aqui na tela. Estou dizendo que eu quero guardar 10 em idades 5. Então ele vai lá no vetor idades e vai lá no índice 5 e não na posição 5. Porque aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Isso é um pouco confuso? É. Mas não foi eu que inventei essa teoria. Certo? É uma teoria matemática e computacional. E começar a contar no zero. Nesse caso, aquele código anterior altera a sexta posição do array. Mesmo dizendo que eu quero guardar na posição 5, mas é a sexta posição. Certo? Porque, como eu falei, começa a contar de 0 e vai de 0 até n-1. Qual é n-1? É o tamanho dele menos 1. Porque se eu estou dizendo que ele é um array de 10 posições, ele vai até o índice 10 menos 1, que é 9. Se eu disser que é um array de 1000 posições, ele vai de 0 até 1000 menos 1, ou seja, 999. Por quê? Porque ele vai começar de 0. Certo? Se você tentar, isso é uma observação importante, se você tentar acessar uma posição fora desse alcance, vai acontecer um erro. Tá? Não posso acionar, se o meu vetor vai de 0 a 100, vamos supor que eu criei um vetor de 100 posições. Então o último índice dele é o 99, não é o 100. Se eu tentar acessar o índice 100, ele vai dar erro. Ele só vai até o 99. E para ir percorrendo um array, como é que eu percorro um array? Bem, quando a gente cria um array, ele possui referências, né? Então eu posso ir percorrendo de maneiras distintas. Posso criar, por exemplo, um array chamado minhas contas do tipo conta. Aí você pensa, caramba, esse vetor é de um tipo de uma classe chamada conta? Sim, ele pode ser. Certo? Então eu posso dizer que um vetor ele é derivado de uma classe. O tipo dele é o tipo de uma classe. O que eu estou dizendo com isso? Não estou dizendo que ele é string, nem int, nem nada. Porém, eu estou permitindo que ele aceite valores vinculados àquela classe conta. Nesse caso aqui, ó, quantas contas foram criadas nesse exemplo? Na verdade, não foi criada nenhuma conta. Por quê? Porque o que foi criado foi o vetor. Eu criei o vetor, mas não criei nenhuma conta. Tá? Mas a vantagem disso é o seguinte, vamos supor que eu crie um vetor do tipo minhas contas, conta, naquela classe conta que a gente tem, eu queira, por exemplo, saber qual é o valor de uma conta específica. Então, se eu guardei algo no índice 0, eu vou dizer o seguinte, o primeiro elemento do meu índice é o saldo da conta 0, por exemplo.
Então, se eu quero chamar o saldo, eu chamo o vetor na posição 0 e eu chamo o método saldo para que ele mostre para mim qual é o saldo daquela conta 0. Certo? Tá aqui o exemplo, como é que funcionaria. É como se fosse realmente uma pilha, né? Um empilhamento. Então, o meu vetor, por exemplo, ele vai ter a primeira posição, vai ter a segunda e a terceira. Então, quando eu salvo, se eu estou dizendo que esse meu vetor ele é para salvar dados de uma conta, e eu tenho lá o atributo saldo, então a primeira posição vai guardar um saldo, a segunda posição vai guardar outro saldo e assim vai. Então, quando eu chamar o minhas contas índice 0, ponto saldo, ele vai chamar esse saldo aqui, à direita. Se eu chamar o índice 1, ele vai chamar esse saldo aqui à esquerda. Certo? Pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão começar a perceber que faz sentido. É como se o array fosse uma lista, uma listagem. Então eu posso armazenar vários lá dentro dele. Como é que eu posso percorrer um array de maneira dinâmica? Usando laço de repetição, por exemplo. Posso usar o for como laço de repetição. Eu vou lá, criei aqui um objeto chamado idades, do tipo inteiro, string, né? Do tipo inteiro array, com 10 posições. Para eu preencher valores dentro dele aleatórios, eu posso usar um laço de repetição para o for, né? Para a variável i, que é um inteiro, e de 0 até 10, ou seja, enquanto o i for menor do que 10, ele vai incrementar mais 1. Ele vai percorrer esse laço de repetição e vai preencher o índice da variável i, sempre multiplicando i vezes 10. O que eu quero dizer com isso? Eu estou começando a primeira vez no laço com i igual a 0. Certo? Então, a primeira vez que ele percorrer, ele vai ser sempre igual a 0. Então, quando chegar aqui idades i, eu estou dizendo que eu estou no índice 0. Então, o índice 0 do array idades vai ser igual a 0 vezes 10. Então, ele vai guardar isso na posição 0 do array. Quando ele rodar novamente, ele vai ver. Agora o i foi acrescentado mais 1 com esse i mais mais. O i vai ser igual a 1. Aqui vai ser igual a 1 menos 10. Então, 1 é menor do que 10? Sim. Então, ele vai novamente no laço e vai repetindo isso até que o i seja igual a 10. Aí o programa para. Eu criei um outro laço for aqui para imprimir esse resultado. Então, depois eu quero que vocês criem esse exemplo aí na prática. Tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão criar um projeto chamado vetores, por exemplo. Crie lá um pacote e dentro dele vocês vão criar uma classe com o método main. Esse código, exatamente como está na tela aí, só é você digitar lá e imprimir que você vai ver que ele vai preencher um vetor e depois vai imprimir. Então tem dois laços for. O primeiro for preenche um vetor e o segundo laço for imprime os valores com o system out print. Certo? Eu tenho alguns elementos, tá, dentro do meu vetor, como por exemplo, eu tenho algumas palavras reservadas que fazem, por exemplo, com que eu percorra o meu vetor que eu não sei o tamanho dele. Vamos supor que alguém programou um vetor e eu estou dando continuidade no programa. Eu não sei qual foi o tamanho do vetor que ele determinou. Então, como é que eu faço para percorrer todo o array se eu não sei qual é o limite dele? No lugar dessas interrogações aqui, eu posso colocar uma palavrinha reservada que é a palavrinha length. Só tem um array chamado array, um vetor chamado array. Eu chamo esse método length através do array.length, onde array é o nome do objeto e length é o tamanho. Então ele é um método que calcula o tamanho do seu vetor. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática lá no Eclipse. Vamos lá. Eu vou criar aqui, nós não estamos falando mais em encapsulamento, estamos falando sobre vetores. Eu já tenho um projeto aqui chamado vetor. Tá? Então aqui no meu projeto chamado vetor, vamos supor que eu não tivesse, né? Eu posso fazer o processo completo. Eu vou criar tudo novo aqui. New Java Project, tá? Eu vou chamar esse meu projeto aqui de vetor 1. Dentro desse meu projeto vetor 1, tem um pacote, eu tenho uma parte da SRC. Eu vou criar um novo pacote. Tá? Esse pacote vai chamar exemplo vetores. Dentro desse pacote eu vou criar uma classe
Então, vocês estão vendo minha tela? Então, né? Certo. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe chamada criando vetor. E vai ter o método main, que eu já vou criar ele na prática, tá? Deixa esse aqui. Certo. E aqui, então, vamos criar o nosso objeto. Vou até botar o comentário aqui, que depois eu vou mudar esse código para vocês. Criando objeto tipo vetor. Então, aqui eu vou criar um objeto, tá? Ele vai ser um vetor, então ele vai ser inteiro. Vetor de inteiros chamado valores. Ele vai ser um newInt 10 posições, certo? Então, para eu preencher eles, eu posso preencher manualmente. Eu posso colocar aqui valores, índice 0, vai ser igual a 1, certo? Valores 1 é igual a 2. E assim vai. Para imprimir isso aqui, existe outprint, valores 0. Tá? Salvar, vou executar e vai imprimir 1. Eu mandei ele imprimir só o índice 0. Tá? Então, conforme eu for preenchendo isso aqui, ele vai imprimindo valores para mim. Só que isso aqui eu vou fazendo manualmente, certo? Vou manualmente preenchendo aqui. Se eu quisesse preencher isso automaticamente, colocando sempre um a mais em cada posição, aí eu uso um laço de repetição. Tá? Então, eu vou usar um for aqui, por exemplo. Eu vou criar uma variável qualquer, que eu vou chamar de variável x, para vocês entenderem que não precisa ser só a letra i. A variável x ela começa com 0, estou dando o valor dela igual a 0. E eu vou dizer que a lógica desse laço de repetição é, enquanto 0 for menor do que 10, enquanto x for menor do que 10, você faça x mais mais, você incremente mais 1 ao valor de x. Então, até então, meu programa vai começar x igual a 0. O que eu vou fazer? Eu vou sempre dizer que x, valores na posição x vai ser igual a x mais 1. Tá? Ou vai ser igual a x. Acho melhor x mais 1, pelo menos começa com algum valor preenchido. Pronto. O que esse laço de repetição faz? Ele preenche todo as minhas posições. Eu vou salvar isso aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Então reparem que eu não tenho mais aqui esses valores na posição 0 do array. Eu não tenho mais aquele número 1, 2, 3. Eu apaguei tudo aqui, ó. Mas eu preenchi tudo com isso aqui. Vou salvar, vou mandar executar e ele vai imprimir 1. Se eu fizer isso aqui 10 vezes, tá? E 2, e 3. Ele vai fazer isso 10 vezes. Então, vou mandar imprimir aqui o índice 0, índice 1, índice 2 do vetor valores. Quando eu executar, ele vai imprimir 2, 3. Se eu mandar ele imprimir, por exemplo, a posição 5. Vou pular alguns aqui, né? Posição 5, a posição 10, né? Posição 8. Salvar, vou executar e ele vai imprimir 1, 2, 3, 6 e 9. Tá? Se eu mandar ele imprimir o índice 10 no meu vetor, salvar e vou executar o meu programa. Ele vai imprimir direitinho até o 9 e na última linha ele vai dar um erro. Por que ele deu esse erro? Justamente. Não existe o índice 10. Isso aí, certo? Porque é enquanto x for menor do que 10. Então, ele tem que ser no máximo igual a 10. Ou melhor, ele tem que ser no máximo igual a 9, que é um número menor do que 10. Tá? Então, não tem o índice 10 no meu vetor. Por isso que ele deu esse erro. Se eu colocar índice 9, executar novamente, vai dar certo. Ok? Então, esse é o princípio de vetores. Ele vai servir para muita coisa daquilo que a gente vai ver na prática. Tá? Eu vou parar por aqui.
vou só mostrar para vocês o exemplo. Oi. Diga. Teria. É justamente assim que está no slide. Você pode colocar um outro for aqui. Só para ele fazer essa repetição. Ou você pode jogar aqui dentro já, que isso aqui já vai ser uma saída. Isso aqui já é um sysout. Já é um sysout_print. Entendeu? Toda vez que ele executar, ele preenche o vetor e já imprime. Aí eu não precisaria disso aqui, ó. Ou seja, ele automaticamente, com o for, eu estou automatizando o preenchimento dos valores em cada índice, vetor, e estou mandando imprimir. Vou executar aqui, ó. Ele imprime todos. Certo? Era isso a pergunta? Era, né? Pronto. Certo? Então o que eu preciso que vocês façam, pessoal? Que vocês tentem exemplificar. Existem outros exemplos, tá? Que eu vou exemplificar eles mais na próxima aula. Eu vou parar a aula por aqui. Certo? Vou deixar que vocês tirem dúvidas agora, se tiverem dúvidas. Que vocês tentem praticar se quiserem, tá? Mas eu não quero entupir vocês de conteúdo. Eu prefiro que vocês tentem realizar alguma coisa, tentem trazer dúvidas para que a gente possa esclarecer.